Olá, vamos para o nosso estudo? Estudo número 27, né? Um ministério para todos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, vem estar conosco nesse estudo. Espírito Santo nos ajuda a compreender, guardar no nosso coração e praticar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. Então nós estamos aí, última lição, né? Do estudo Ouvindo a Voz de Deus, e nós vamos agora entender que nós temos um ministério. Esse ministério Jesus deixou e é para todos, tá bom? O texto introdutório da lição diz assim: todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo o de salvar alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Não só os pastores devem fazer isso. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Vamos lá, então? A gente já viu aqui que esse ministério é para todos, não é só para o pastor, não é só para o ancião, não, é para todos, é para mim e para você, tá? Todos nós temos um dom. Ai, perdão. Todos nós temos um dom, certo? Deus nos deu um dom, todos. Tem gente que tem mais de um, né? E eu creio até que todo mundo tem mais de um. Só que às vezes a gente não enxerga. A gente está ficando para aquele um e não dá oportunidade para desempenhar outros papéis, né? E desenvolver outros dons. A primeira pergunta diz assim: o que, de acordo com a afirmação de Jesus, nós devemos ser? Está escrito lá em Mateus 5, 13 e 14, que diz assim: Jesus disse isso: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Né? Então, Jesus está falando aqui que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Sal e luz são dois elementos importantíssimos pelos quais a gente não consegue viver sem, tá? Com os quais a gente não consegue viver sem. Então, Jesus nos comparou, né, o nosso trabalho, se nós estivermos ao lado dele, claro, né, fizermos esse trabalho para ele, comparou ao sal e à luz, né, coisas importantíssimas, ok? Então, entendendo que eu sou o sal, que eu sou a luz do mundo, vamos continuar o nosso estudo. A segunda pergunta diz assim: quando é que o crente se torna a luz do mundo? Interessante, né? Atos 1:8 fala pra gente assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante, né? Então, aqui a Bíblia está dizendo pra gente que nós seremos testemunhas de Jesus quando o Espírito Santo descer sobre nós. Assim como foi com os discípulos, como a gente viu na lição passada. Eles receberam o Espírito Santo e eles se tornaram testemunhas de Jesus em todo lugar que eles iam, ok? Então, o que nós precisamos é receber o Espírito de Deus para a gente ser testemunha de Deus, de Jesus, ok? Então, Espírito Santo, tá bom? Como a gente aprendeu na outra lição, na lição anterior, precisamos pedir e todo dia buscar o Espírito Santo. Quando é que o crente se torna... Terceira, qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? O que o Espírito Santo dá para aqueles que o aceitam? A dádiva, qual é? Gálatas 5, 22 e 23,
que fala sobre os frutos do Espírito, como a gente viu, sobre o fruto do Espírito, como a gente viu na lição passada, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, ok? Então vamos lá. E 1 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, operação de milagres, a outra, profecia, de línguas, enfim. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é que vai escolher qual é o nosso dom. Ele é que vai dar pra gente o dom de ensinar, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de sorrir, o dom de estudar as ciências para ajudar a vida das pessoas. É o dom que o Espírito Santo vai dar pra gente de acordo com aquilo que a gente tem mais facilidade para fazer. E é o Espírito Santo que vai nos dar, ok? Quarta pergunta diz assim: quais são os dons de capacitação na igreja e qual é o seu objetivo? Efésios 4, 11 a 15 diz assim: e ele deu uns como apóstolos, e outros como os profetas, e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, ele traz aqui para a gente que uns que existem, né, como é que pode ser? A tarefa de cada um dentro da igreja. Para manter a igreja precisa de quê? De pastores, de anciãos, de evangelistas, né? Então, isso precisa haver, esses papéis, né, precisam haver para que haja uma unidade na fé, para que não hajam pessoas dizendo assim, eu acho que é isso, ou o outro, eu acho que é aquilo, e assim a desunião. É por isso que a gente tem as doutrinas, as 28 doutrinas, né, da igreja, que são baseadas na Bíblia. É por isso que a gente tem como se fosse um código de conduta. Quem se junta à igreja adventista, por exemplo, sabe que a gente não come carne de porco, sabe que a gente não come caça, sabe que a gente não bebe cerveja, nem vinho, nem champanhe, sabe que a gente precisa se vestir de modo diferente do mundo, e eu estou falando do que tem que ser, tá bom, gente? Eu não estou falando aqui do que você vê ou eu vejo, não estou falando disso, eu estou falando do que tem que ser, da vontade de Deus. Nossa roupa tem que ser diferente da roupa do mundo, nosso modo de se apresentar tem que ser diferente do mundo, tá bom? Claro que dentro também do que é aceitável, porque eu não vou me vestir como as mulheres de 200 anos atrás. Não vou, eu tenho que me vestir como uma mulher de agora, 2021, porém usando aquilo que, de acordo com a essência lá, com o texto base, aquilo que não vai ferir nem a mim, nem ao que está ao meu lado, e não vai fazer ninguém pecar ou qualquer outra coisa assim, tá bom? Então, a quinta pergunta vai trazer para a gente. Sim, é por isso que há pastores, há evangelistas, para que haja unidade na fé, tá bom? Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com Coríntios 13, 1 a 3. E aí, Coríntios 13, 1 a 3 vai falar justamente sobre o amor. Aliás, espera aí só um pouquinho. Só um pouquinho, que eu acho que eu coloquei o de 2 Coríntios. 1 Coríntios 13 fala assim:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Então, o dom maior é o dom do amor. Sem amor, ainda que eu fale línguas, idiomas, ainda que eu seja uma grande cientista, ainda que eu seja um grande pastor, ainda que eu seja qualquer profissão, sem amor não vai adiantar, tá bom? Vai ser em vão. Então, o maior dom é o amor. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu busco a Deus, o amor dele vai me transformar e vai me fazer também amar a mim e ao meu próximo. O que Deus espera de mim quando eu descubro os meus dons? 1 Timóteo 4,14 diz: Não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Então, a gente não deve negligenciar o nosso dom. Eu não quero trabalhar para Deus, eu não quero atuar com o meu dom, não quero. Não podemos negligenciar. A gente tem que trabalhar e usar os nossos dons. O que a Bíblia diz que nós somos após o batismo? 1 Pedro 2,9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viu que você é? Viu que eu sou? Geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa. E nós fomos chamados das trevas para a luz de Deus. Então, nós devemos nos tornar ministros ou sacerdotes de Deus. Não estou dizendo para ninguém ser pastor ou pastora, viu? Porque é só pastora que poderia. Não é isso. Mas dentro do meu dom, eu preciso me desenvolver e trabalhar. Qual é a missão que nós recebemos de Jesus hoje? Esse texto é muito conhecido, né? Mateus 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós devemos ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Deus vai te dar maneiras exatas para você pregar o Evangelho. Não tenha dúvidas disso. Não é para todas as pessoas que a gente vai ter oportunidade de sentar, assim como a gente faz, e sistematicamente estudar a Bíblia. Não é com todas as pessoas que a gente vai conseguir fazer isso. Mas a nossa própria vida já vai ser uma Bíblia aberta para as pessoas ao nosso redor. Pode ser uma Bíblia aberta às pessoas ao nosso redor, dependendo de como está sendo a minha comunhão com Deus, dependendo de como está a minha entrega a Ele. Se eu não me entrego a Ele, se eu não tenho comunhão, o que eu vou dar? Eu vou dar um sal insípido, um sal sem sabor, uma lâmpada apagada ou queimada. Mas com Deus, com o Espírito Santo, a gente vai ser o sal que restaura o sabor da comida. Nós vamos ser a luz que tira as trevas do nosso redor, ao redor das pessoas. Deus quer te usar. Você entregou sua vida a Ele, você se rebatizou ou você se batizou, mas agora Ele quer te usar. Ele quer falar assim: filho, filha, eu quero te usar na minha obra. Sabia que essa obra os anjos queriam fazer? A obra de pregar a mensagem da salvação, a mensagem da redenção? Só que Deus disse assim: não, esse papel é deles. Porque eles, enquanto estiverem pregando disso, eles viverão isso e eles também se manterão firmes nesse propósito, nessa luta, nessa busca pela vida eterna.
Deus te abençoe, que você descubra seus dons, que você coloque em prática seus dons, seja ele qual for. Mas que Deus te abençoe e te ajude. Se você pensa aí na sua vida, o que tem ao teu redor? Você é uma pessoa de influência? Você conseguiria pessoas para estudar a Bíblia com você? Se não conseguiria pessoas para estudar a Bíblia com você, a sua vida, o jeito de você viver, a diferença que as pessoas veriam em você, falaria para elas que você teve um encontro com Deus, que aconteceu alguma coisa muito boa e que elas também podem vir a querer depois. Deus te abençoe, que a sua vida seja um livro aberto, uma Bíblia aberta para as pessoas ao teu redor. O compromisso de fé tem 3 frases que diz assim: quero ser um membro ativo na igreja, amém? Quero usar os meus dons e glorificar a Deus, amém? Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o evangelho, amém? Então é isso, amigos. Aqui a gente finaliza nosso estudo ouvindo a voz de Deus. 27 lições, e aí a gente fez uma viagem pela Bíblia, né, em 27 lições e 27 encontros, e com certeza é um conteúdo muito bom a voltar de vez em quando, se for o caso, tá bom? Precisarem de mim, estarei aqui. Vou procurar para vocês um material muito legal para pós-batismo, tá? Eu espero que esse material ainda esteja disponível. Eu não sei se ele ainda está. É de um tempo atrás, eram algumas lições pós-batismo. Eu vou procurar saber se ainda existe esse projeto, se ainda tem esse material, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço. Te agradeço porque nós conseguimos finalizar o estudo. E eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre os meus amigos que entregaram a vida a ti. Com certeza eles têm as dificuldades deles, assim como eu tenho as minhas. Mas, Senhor, que tu ajude eles a descobrirem os seus dons e a terem vontade e disponibilidade para trabalhar para ti. Nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Obrigada.